No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe você que acompanha o Minuto da Unicidade nesta terça-feira, 8 de outubro de 2024. Até aqui nos ajudou o Senhor, muito obrigado pelo seu carinho. Saiba que talvez para você não tenha muita relevância o Minuto da Unicidade, mas ele tem abençoado muitas pessoas, muitas vidas, pessoas que estão chegando agora para conhecer um pouco mais as verdades que libertam, né? E isso, graças a Deus, nos alegra, porque a palavra ela está sendo anunciada. Mesmo com inúmeras dificuldades, inúmeros contratempos, você não tem noção da guerra que enfrentamos. Mas você pode se tornar um parceiro do projeto Minuto da Unicidade, enviando uma colaboração para nós. Você que ouve aí pelo WhatsApp, chama no privado e você pode nos ajudar. Em primeiro lugar, orando por nós, para que Deus nos dê sempre essa vontade, né? Esse desejo, porque tem pessoas no país, fora do país, que nos acompanham. E, claro, através agora do programa de rádio, o alcance é um pouco maior. Mas nós precisamos manter esse trabalho em atividade, tá certo? Envie uma mensagem para o nosso e-mail, tonydesouza@gmail.com, 2 N's, 1 I, Tony, N-N-I, de Souza, Souza com Z, @gmail.com. Esse é um Pix também, se você quiser sentir de Deus no coração de enviar uma colaboração para nós, tá bom? Que Deus abençoe você. Deixa eu continuar respondendo aqui algumas perguntas, como falávamos ontem, a respeito do tema Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Está lá em Gênesis capítulo 1, 26. Nós falamos ontem, a gente não vai ser aqui, né, perder tempo. Você que está ouvindo hoje e não acompanhou, vá aqui no YouTube e veja, ou acompanhe, ouça o programa de ontem, o Minuto da Unicidade de ontem. Nós falávamos ontem, foi uma introdução ao tema. A teologia nos leva a refletir sobre o texto, nos faz fazer perguntas sobre o texto, né? Façamos, é plural? Está no plural? Se está no plural, é mais de um. Então hoje nós vamos responder a pergunta: quantos, né? Em números, quantos fizeram o homem, já que está no plural? Nós vamos agora para o contexto da criação. Vamos contextualizar esse momento. Claro que o tema ele é amplo, né? Tem muita, a Bíblia está cheia de referências com relação à criação. Nós precisamos contextualizar. Se está lá, façamos, vamos ver na Bíblia outros momentos em que Deus fala também ali da criação, e vamos ver como que é com relação à quantidade de pessoas que participaram deste evento. Claro que há muitas referências, mas nós vamos citar aqui algumas para que você tenha a ideia ali exatamente de quem criou o homem, tá certo? Vamos ao momento da criação, vamos contextualizar Gênesis 1:26 com o evento criação, correto? Eu vou ler aqui como uma primeira referência o livro do profeta Isaías, capítulo 44, verso 24. Olha o que diz, ouça o que diz: assim diz o Senhor, o artigo definido, singular, o Senhor, o seu Redentor. Quem é o nosso Redentor? Muito bem. Que o formou desde o ventre, informou no ventre, ou seja, está falando daquele que criou a gente no ventre. Diz: eu sou o Senhor que fiz todas as coisas, que sozinho estendi os céus e espalhei a terra por mim mesmo. Eu gosto da versão das Testemunhas de Jeová, que é muito interessante. Ele fala isso e termina com uma pergunta. A Sociedade Bíblica Britânica também termina com uma pergunta: quem estava comigo? Mas vamos lá, aqui já está bom. Vou ler na King James, por exemplo, para você ter uma ideia. Isaías 44, 24, diz assim, ó: assim diz
Aí dá o nome, Yahvé. Volto a dizer, mas esse nome não está correto, é Yahu, é Yao, é Yeshua, como é que é? Yeshua já é Jesus, mas é lá o tetragrama, o nome santo, tal. Pois é, as outras substituíram por Senhor, mas aqui ainda aponta para uma pessoa específica, ó. Assim diz Yahvé, o teu Redentor. Então quem é o nosso Redentor? Yahvé, mas não é o Cristo Redentor? Inclusive tem até um monumento lá no Rio de Janeiro, principal referência turística do país. Não é Cristo nosso Redentor, mas aqui está dizendo que é Yahvé. 44:24, aquele que te formou tá falando da criação, desde o ventre materno. Eu, Yahvé, é que fiz tudo com quem? Sozinho. E estendi a terra, quer dizer, Jeová está dizendo que fez tudo sozinho. Esse é o primeiro texto de muitos que nós estamos lendo. E aí, Gênesis 1:26, você, teólogo que está me ouvindo, diz que ali tinha 3 pessoas, mas uma das pessoas, por intermédio do profeta, está falando, eu fiz sozinho. Então nós temos um grande problema, já inicialmente, para responder às perguntas que a teologia, que a hermenêutica, que a exegese nos faz acerca do tema. Então está escrito lá, façamos o homem, você vê esse plural, entende por causa da doutrina trinitária, que são 3 pessoas criando, aqui nós temos um problema grave para resolver. E não é interpretação pessoal, está na Bíblia, eu não estou lendo da minha cabeça. Leia Isaías 44:24. Eu fiz tudo sozinho, eu te formei, te criei sozinho. Vamos consultar outro texto para não ficar aqui, né? Vamos consultar outro texto aqui, respondendo para você que está chegando agora, ouvindo essa programação. Diz assim, ó, olha aqui, falando de Deus, Jó capítulo 9, vai lá no começo, ó. Então Jó respondeu dizendo, na verdade sei que é assim, porque como se justificaria o homem para com Deus? Se quiser contender com ele, não com eles, nem a 1.000 coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração, ele é forte em poder. Quem se endureceu contra ele teve paz. Ele é o que remove os montes, que sem que o saibam. É o que transtorna o seu furor. É o que sacode a terra do seu lugar e as suas colunas estremecem. O que fala ao sol e ele não nasce, e sela as estrelas. Olha o poder de Deus, hein? O que sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar. Ou seja, o sozinho que estende, ou seja, que cria, fez tudo. E mais, voltando lá, o primeiro texto que nós lemos, Isaías 44:24, eu esqueci de ler o versículo inicial lá, o versículo 2, diz assim, ó, assim declara Yahvé que te criou e te formou desde o ventre. Verso 2 de Isaías 44, assim declara Yahvé que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará, não temas, ó Jacó, meu servo, o incorruptível a quem escolhi, eu escolhi, Yahvé, eu te formei, eu criei. Tá falando para a nação de Israel, né? Tá falando da criação de Jacó e tudo mais, mas ele fala que criou todas as coisas sozinho. O verso 24, não esqueça, que é o primeiro texto que nós lemos aqui. Aí você vai ver lá no Evangelho de João, olha só que bonito esse texto aqui, ó. O texto que eles dizem, né, que usam o Evangelho de João capítulo 1 para provar a trindade, que não há trindade nesse texto, mas se você pega o verso 2, diz assim, ó, falando de Cristo, ó, todas as coisas foram feitas por ele, ele fez todas as coisas. Verso 3 de João 1, lá que você entende, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Quem estava no princípio com Deus? O verbo. O que é o verbo? Traduz o verbo. O que significa? A palavra. Está falando da palavra, a palavra criacionista de Gênesis 1. Lá, haja sol, haja lua. Essa palavra criacionista, ela se fez carne. É o que está dizendo João. Então diz, todas as coisas foram feitas por quem? Por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por ele, não por eles. Tá no plural. Gênesis 1:26, façamos.
o homem. Todas as coisas foram feitas por ele. Eu vou ler mais um texto para você aqui. O verso 10, ouça bem, verso 10 falando de Jesus. Eu vou ler antes, eu vou ler o 9 para você entender, leia na sua Bíblia. Ó, ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Verso 9 de João 1. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. Olha o que diz aqui. E o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Essas poucas referências nos responde uma coisa muito importante. Essas referências que eu citei, só essas duas aqui. Tem muitos textos assim na Bíblia. Primeiro, João está contradizendo Jeová, porque Jeová bate no peito, vamos dizer assim, por força de expressão, falando aqui, diz que criou tudo sozinho, que não tinha ninguém com ele. Quem estava comigo? Ainda pergunta Isaías 44, 24. Aqui João está falando, não, Jeová. Quem criou o mundo foi feito por Jesus, o Filho de Jeová. Olha que situação, quer dizer, os profetas estão entrando em contradição, aliás, o apóstolo e o profeta estão se contradizendo, porque Jeová está falando, eu fiz tudo sozinho. Jesus fala, não, eu fiz o mundo sozinho. Antes que Abraão existisse, eu sou. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, é singular, mas e o façamos? Então veja que não há contradição. Por isso, o apóstolo Paulo, ele fala aos Efésios capítulo 2, verso 20, de ficardes alicerçados sobre a doutrina dos apóstolos e profetas, o qual é Cristo a pedra principal, o fundamento principal. Por isso, inúmeras razões eu passo todos os dias falando aqui, mostrando pelas Escrituras que Jesus Cristo é o único Deus verdadeiro. Aliás, eu tenho um livro que fala sobre isso, o livro de minha autoria, com chancela de teólogos, doutores em teologia, mostrando pelas Escrituras que o Cristo verdadeiro que foi crucificado a mando dos judeus é o Mashiach, é o próprio Deus de Israel. Bom, já estamos aqui há mais de 10 minutos falando, esse tema é amplo, você pode nos convidar para falar um pouco mais desse assunto, se você quiser, na sua igreja, sem cobrar nem um centavo por isso. Eu vou tranquilamente, se você quiser dar ouvidos a esse tema importante, a essa verdade. Bom, essa é apenas uma pergunta. Então, quantos que estavam lá? Aqui está dizendo que tem um só. Só tinha um lá na criação. Por que falamos façamos? Ele tomou conselho com alguém? Porque o apóstolo Paulo faz uma pergunta, né? Lá em Romanos capítulo 11, verso 34. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? O próprio profeta Isaías diz, né? Quem guiou o Espírito do Senhor? Quem conheceu a mente do Senhor? Que Paulo está citando Isaías 40, 13. Quem deu conselhos a Deus? Quando ele fala façamos, então ele consulta ali, como alguns teólogos falam, né? Façamos, ele está consultando ali o Filho, o Espírito Santo. Eu já vi muitos sermões sobre isso, né? Que navegam, que saem muito das Escrituras. Está dizendo que Jeová teria tomado conhecimento com o Filho, com o Espírito Santo. Não. Isso é uma pergunta de retórica. Quem? Instruiu, quem conheceu a mente de Deus? Paulo faz essa pergunta aos Coríntios, 1 Coríntios 2,16, aos Romanos 11,34, Isaías 40,13, Deus fala usando seus servos. Quem ele tomou conselho? Esse façamos aqui não é uma consulta, vamos fazer, você faz uma parte, eu faço outra, eu faço aqui, não. Ele sozinho criou todas as coisas. Por isso a importância deste programa está no ar. É por isso que sempre eu peço o seu apoio. Eu não estou aqui para ofender a sua fé. Eu não estou aqui para levar um engano para você. Muito pelo contrário, para levar a verdade. Esse texto é usado pela teologia para respaldar a doutrina trinitária, que é insustentável pelas linhas corretas das Escrituras. Amanhã a gente volta com mais perguntas, respondendo. Amanhã é quarta-feira, amanhã não tem o programa de rádio. Como você está acompanhando pela rádio, na quinta-feira a gente volta a falar mais de Gênesis 1:26. Pode ser? A gente responde a outra pergunta. Se está no plural, com quem ele estava falando? Essa é uma pergunta
que a gente vai responder na quinta-feira. Aqui nós vemos que ele criou sozinho, mas se está no plural, ele tem companhia. Vamos ver quais eram as companhias de Deus. E, claro, a gente vai responder também, na sexta-feira, a gente fala sobre a Errad dentro desse contexto, que a Errad, ela está ligada a Shema. Então a gente fala, essa semana, a gente conclui esse tema aí. A gente continua sempre pedindo o seu apoio para o programa de rádio, para o Minuto da Unicidade. Você que pode, nós aguardamos o seu contato ainda essa semana, porque há gigante que precisa ser derrubado, e aí você pode ter uma das pedrinhas para colocar na funda para nos ajudar a derrotar esse gigante aí. Um abraço para você, obrigado pelo carinho da sua audiência, Deus abençoe a todos de maneira rica e poderosa, graça e paz. Minuto da Unicidade.